Entrevista coletiva de Osmar Stabile, presidente em exercício do Corinthians. Vamos tratar sobre o que disse Stabile, mas mais do que isso, sobre o que ficou nas entrelinhas, sobre o que pode ter sido mal interpretado e sobre o que não disse o presidente do Corinthians dentro das perguntas que foram apresentadas a ele. Esse vídeo aqui é para falar dessa coletiva de imprensa que eu estive presente. E agora vamos trocar uma ideia aqui na Salazar TV. Bora lá? Depois da vinheta. Vem comigo. Fala pessoal, todo mundo vivão? Bom, antes de mais nada, obrigado. Um mês de canal, não tenho nem certeza se bateu um mês, quase 12 mil inscritos. Acho que a gente bate 12 mil inscritos ainda hoje nessa início de terça-feira, madrugada, mais um vídeo gravado na madrugada, a hora que deu para parar para trocar essa ideia aqui com vocês. Se você chegou aqui agora, ainda não é inscrito, vai lá, clica lá, se inscreve, isso ajuda demais a gente, assista o vídeo até o final, deixa o seu comentário que eu estou sempre de olho tentando responder também, indique aos amigos e vamos que vamos. E antes de mais nada, antes de começar a falar aqui com as minhas anotações, eu quero aqui fazer um pedido de desculpa. Você está vendo que o ângulo da câmera está diferente, o áudio não está o mesmo, talvez a luz também não, que hoje eu estou aqui no improviso para a gente gravar esse vídeo e trocar essa ideia, porque eu carreguei todo o meu material comigo hoje para a pauta, acabei esquecendo ele em cima da minha mesa na redação, o material ficou todo lá, voltei para casa e estou aqui no improviso, não é por causa disso que eu não vou deixar de gravar, então é isso, talvez você estranhe o áudio dessa vez, o ângulo da câmera, a luz, mas enfim. Vamos no improviso hoje aqui, falar da coletiva do Osmar Stabile, tá certo? Então vamos que vamos começar aqui. Ó, olha só, eu separei as minhas anotações que eu fiz ali em tempo real, na hora, acompanhando tudo para entrar logo em seguida ao vivo no Gazeta Esportiva. Quem não acompanhou, falamos bastante no Gazeta Esportiva sobre essa coletiva do Osmar Stabile. E primeiro, antes de qualquer coisa, eu pensei em fazer o seguinte, vou fazer um resumo de pergunta por pergunta, e eu vou aqui atualizando e dando informações para vocês que eu tenho sobre cada uma delas, caso tenha alguma coisa aqui para pontuar, e é esse o lado importante, porque tem pergunta e tem resposta do Osmar Stabile que algumas pessoas não entenderam muito bem o que ele quis dizer, ou não entenderam a pergunta. Tem situações que o Osmar Stabile respondeu algo que na verdade não foi bem aquilo que foi perguntado, ou que ele não poderia responder. Enfim, temos informações para falar dentro de tudo que foi dito. Bora lá. Osmar Stabile começa sendo perguntado sobre a biometria facial, né? O Corinthians inovou com ele, colocou a biometria facial, tá dando certo, mas o estádio tem ficado meio vazio. Ele falou que está indo atrás dos cambistas, que o clube já identificou cambistas, fez boletim de ocorrência e que ele quer identificar como que esses cambistas estão funcionando e que está indo atrás disso. Tá? Durante toda a coletiva, deu para perceber, o Osmar Stabile, ele não foi muito profundo, né? Ele não se aprofundou sobre nenhum tema, sobre nenhuma questão. As respostas dele foram quase sempre curtas, breves, mas sempre muito objetivas e claras. Na minha opinião, tudo sempre muito objetivo, tudo sempre muito claro, sem deixar muitas dúvidas sobre alguma coisa, claramente tomando cuidado para falar o que não deve e o que não pode falar por algum motivo, tomando cuidado para falar o que não sabe falar, tomou esse cuidado, foi muito claro nas palavras, muito objetivo, só que não se aprofundou. Então, assim, ele foi perguntado sobre a questão dos cambistas, e ele fala que está atrás, que vai em busca e tudo mais. Só que aqui, no caso, eu quero justamente fazer isso para você, trazer informação de apuração, de bastidor, situações que a gente tem como aprofundar dentro do que foi falado ali de uma maneira um pouco mais superficial. O Osmar Stabile foi muito solícito, respondeu a todos os questionamentos, não fugiu de nenhuma resposta, foi até duro em alguns momentos, firme, convicto. Depois que acabou, ele se colocou à disposição, tem mais perguntas? Pode fazer mais perguntas. O Vinícius, que é o chefe da assessoria, até falou, não, presidente, combinamos. Não, tem mais perguntas? Pode fazer mais perguntas. Sabe? Então, assim, eu gostei da maneira como ele se apresentou, da boa vontade para atender aos jornalistas, da maneira como ele respondeu
de maneira clara, objetiva, sem fugir de nenhuma resposta. Aí você pode falar, poxa, eu podia ter dado mais detalhes aqui, isso aqui que ele falou, eu tenho dúvida se é assim mesmo. Aí são outros 500. Todo mundo que vai para o microfone vai preparado para tomar cuidado. Ó, isso aqui você pode falar, isso aqui você não pode, todo mundo. Mas dentro de um panorama geral, eu gostei. Aliás, diz aqui nos comentários o que você achou dessa entrevista. Te deixou boa impressão o Osmar Stabile? Talvez você não conheça tanto assim o Osmar Stabile. Te deixou boa impressão? Diz aqui nos comentários e vamos seguir com a entrevista coletiva. Sobre a biometria facial, ele disse que vai atrás dos cambistas, que ele quer entender da onde que ainda estão surgindo cambistas, apesar da biometria facial. E aí, eu que estou falando agora, hein? Não é o Osmar Stabile. Muito claro, são os ingressos oriundos do Parque São Jorge. Porque no Parque São Jorge ainda tem ingresso, no papel, ainda tem QR Code. Porque sócio pode comprar, porque conselheiro pode pegar o dele mais 4, porque assessor pode pegar também, se eu tiver enganado, dele mais 4. Então tem ingressos ainda, muitos, milhares de ingressos, que são comercializados com o pessoal dentro do Parque São Jorge, e esses ingressos, eles ainda podem ser transferidos para alguém fora da biometria facial. Ou de alguma maneira que a pessoa coloque a biometria facial, mas ela recebe aquele ingresso, enfim, tem que tentar entender. Mas o clube vai ter que criar mecanismos para isso? Vai ter que criar, demorou, mas de fato, isso só vai acabar quando mudar o estatuto. Quando mudar o estatuto, precisa haver uma alteração nesse sentido. Se continuar o pessoal do Parque São Jorge recebendo ingresso, diferentemente do que acontece com o pessoal do fiel torcedor, dificilmente o Corinthians vai se livrar 100% dos campistas. Tá? Vamos lá, seguindo aqui, premiação. Ele falou, né, a premiação dos jogadores foi dividida em 3 parcelas, o Corinthians pagou a primeira parcela, está em dia por enquanto, faltam 2 parcelas. O que é importante destacar aqui é que todo mundo achava que era só a premiação pelo título paulista, mas não. A vaga na Libertadores, conseguida pela colocação no Campeonato Brasileiro do ano passado, rendeu também uma promessa de premiação aos jogadores que estava atrasado e sendo cobrado pelos atletas, que a diretoria soube ali em cima da hora. Ela não fazia ideia, ela achava que era só paulista, ela foi surpreendida. Neste acordo estão as premiações do Paulista e do Brasileirão. Importante falar isso, ele também destacou o futebol feminino, que já existia um acordo que estava atrasado e eles estão tentando colocar em dia. Aliás, é um absurdo deixar isso atrasado com as meninas. Terceira pergunta, sobre a evolução do mandato, ele fala que o momento é de mudar, de transformar, que não vai resolver nada sozinho, que tem que sair dessa dificuldade financeira, que vai ter que cortar na carne, mudanças bruscas e tudo mais, que não é para apoiar a gestão dele, que é para apoiar o Corinthians, nada mais. Enfim, ele faz ali um desabafo, deixando claro que a situação estava muito complicada. E assim, para mim, esse desabafo é de quem está percebendo a situação do Corinthians e percebeu que o Corinthians chegou assim na beira do abismo e não pode mais errar o passo. Um passo em falso cai. É isso. Osmar Stabile deixou isso muito claro na coletiva, nessa resposta e em algumas outras. Quarta pergunta foi sobre gastos pessoais. E ele foi direto e reto. Isso daqui, eu até antes da coletiva tinha conversado com alguns colegas. Caramba, para a gente perguntar sobre os cartões é complicado, porque isso não tem absolutamente nada a ver com a diretoria executiva atual. Isso é o Conselho Deliberativo, tem que ir lá a ética, o Conselho Deliberativo apurar, votar e tudo mais. E aí a resposta do Stabile é exatamente aquilo que eu já imaginava. Enfim, coube a eles fazerem um boletim de ocorrência, eles fizeram, buscar a verdade, ir ao banco para ver o que é verdade e o que não é, pedir segunda via, isso foi feito e avisou. Vão ter que responder no Conselho Deliberativo. O presidente não pode fazer nada, mas vai dar o apoio para quem tiver que ser punido, que seja levado ao Conselho Deliberativo. Avisou que não usa o cartão para nada e que o uso do futebol agora vai ter um controle semanal. Isso é bem interessante. Porque ninguém olhava essas faturas, essa que é a verdade. Agora, fica todo mundo de olho. Então, bacana isso. Tem um cartão corporativo do futebol? Tudo bem. Controle semanal. Muito mais fácil de identificar abusos, né? Muito mais fácil. Inclusive de evitar possíveis abusos. Interessante isso. Não vai usar o cartão dele e o cartão do futebol terá um controle semanal. Fora isso, é o que ele falou. O clube, a diretoria vai se colocar à disposição. O resto é comissão de ética e conselho deliberativo. É para eles que tem que ir a pressão de fazer os casos rolarem
e, enfim, todo mundo ali passaram pelo processo disciplinar com defesa e tudo mais, até que sejam julgados e votados no Conselho Deliberativo. Aí vem a primeira pergunta sobre Memphis Depay. Ele fala: existe um contrato e vamos cumprir, não tem como ser diferente, estamos pagando, está tudo em ordem, a premiação, dividimos em 3 e tudo mais. Enfim, isso é muito em cima daquela informação que eu trouxe com exclusividade, de que o Corinthians estuda, avalia, que vai fazer. Está muito claro, só pegar o vídeo lá. Estuda, avalia a possibilidade de repente renegociar, se o Memphis topar, ou de rescindir, se não tiver outro jeito, ou de, enfim, no pior dos cenários, ter que pagar e ficar com o jogador com o atual contrato. O ponto-chave é esse. Nos 3 caminhos, o Corinthians depende 100% da boa vontade do Memphis, certo? Se o Memphis falar assim, eu quero ficar com este contrato, não vou mudar nada. Para o Corinthians é o pior dos cenários. Ele se torna praticamente um jogador inviável para o clube. Agora, um outro ponto. Se ele topar negociar, renegociar, o cara fica, renegocia, o Corinthians consegue pagar de uma maneira mais viável para o clube, né? Menos sufocante. Esse é o melhor dos cenários. Um terceiro ponto é ele encontrar um outro clube, rescindir com o Corinthians, chegar a um acordo ali, enfim, parcelar o que o Corinthians deve para ele e ele ir embora. Esse é um outro cenário que também é avaliado essa rescisão. Esse é o ponto, a informação que eu trouxe, mantenho. Essa é a situação do Corinthians. Nada disso vai ser discutido antes dos 2 jogos contra o Palmeiras, como eu bem disse aqui, já na informação inicial, não agora. Enfim, e aí o Osmar Stabile, ele está numa situação que eu entendo, tá? Tem muita gente que pode falar assim, pô, Salazar, o presidente te desmentiu, certo? Gente, não comecei ontem, né? Eu tinha convicção que esse tipo de declaração seria o tipo de declaração do presidente. Alguém esperava o quê? Que às vésperas de um clássico contra o Palmeiras, o Osmar Stabile chegasse ali na frente e falasse assim, tá complicado, vamos esperar esses jogos aí, depois, muito provavelmente, a gente vai ter que sentar e rescindir um contrato. É claro que ele não vai fazer isso, é óbvio, né? E outra coisa, que eu também já tinha apurado, já venho falando aqui, o Corinthians está tentando reconstruir uma boa relação com o Memphis e com o staff dele. Porque o cara faltou no treino, reclamou, teve lavagem de roupa suja, depois ele foi substituído, teve outra conversa olho no olho, né, depois do que aconteceu no Morumbi. Ele revelou as insatisfações dele, o Osmar também colocou as situações dele, o contrato é um contrato complicado, ficou na dúvida se ele queria ficar ou não. Teve muita situação ali, muita coisa acontecendo. E o consenso agora cara, nós temos um jogador importante. Nós temos também agora 2 clássicos muito importantes. Nós não temos ninguém no elenco com capacidade de substituir ele. E se a gente quiser renegociar esse contrato, vai ser importante estar numa relação menos conflituosa, né? Mais harmoniosa com o jogador. Então, há uma intenção e uma reação da diretoria do Corinthians de fazer o que o Osmar Stabile fez. Ele não vai mais expor, não adianta. Não vai expor o Memphis Depay. Por mais que lá nos bastidores alguns assuntos surjam, discussões aconteçam sobre o futuro do Memphis no Corinthians, isso muito provavelmente você não vai ver revelado em público. Esquece. A gente traz a informação por apuração, por ouvir, por conversar com as pessoas de dentro, por entender o que está acontecendo e traz aqui a informação. Mas é claro que isso não vai vir a público de maneira oficial da boca de dirigentes do Corinthians, como por exemplo do presidente Osmar Stabile. Então é isso, gente. A situação é muito simples. A declaração do presidente eu acho até que foi boa, importante, ele foi convicto. Temos o contrato, temos que cumprir, é isso, bola para frente. Claro, porque eu acho que é essa a postura que ele tem que ter mesmo, como presidente do Corinthians. Ele tem que colocar o Corinthians acima de tudo, ele tem que mostrar que o Corinthians é um clube sério, que vai sempre tentar honrar com seus compromissos. Está sério, perfeita a declaração do presidente do Corinthians. Se eu fosse assessor do Corinthians, orientaria ele a dizer a mesma coisa. Tá? Agora, isso quer dizer, então, que o Corinthians em nenhum momento avalia ou pense, estuda o futuro do Memphis e esse contrato? Não, não quer dizer. Aí é informação de bastidor, de apuração, de quem acompanha, de quem traz informação, de quem ouve muita gente, de quem entende o que está acontecendo e que eu posso trazer aqui para vocês situações, coisas que nem sempre o dirigente
pode falar em público, pode falar no microfone. É muito comum. Quantas e quantas coisas a gente ouve no off, mas no on o cara vai lá e não fala nada daquilo. Normal, compreensível. E acho que o presidente até foi bem na resposta. E esse é o ponto mesmo. E ele não mentiu, não. É isso, tem contrato, tem que pagar e acabou. E um abraço. Agora, que avalia, que o Corinthians está avaliando o futuro desse contrato, isso o Corinthians está fazendo, mesmo que o presidente não tenha que vir a público falar isso para vocês. Seguindo aqui, vai ter mais Memphis lá na frente, mas eu estou seguindo a ordem cronológica das coisas. Auditoria, de fazer uma auditoria dos últimos 20 anos do Corinthians. Ele falou que é inviável, não dá, que ele vai fazer a auditoria da gestão dele e ponto final. Até porque essas averiguações do passado têm que ser feitas pelos órgãos fiscalizadores, não é pela diretoria. Ele reforça sobre a história do Memphis na 8ª pergunta, reforça de que não, isso não foi tratado, e é verdade, isso é discutido, essa possível rescisão ou renegociação do contrato, um desejo, uma intenção do Corinthians para tornar a coisa mais viável. Não quer dizer que ela vai acontecer, e isso não foi tratado de maneira oficial, ninguém sentou com o staff do Memphis até hoje. Isso é uma discussão interna ali, em conversas informais sobre o que vai dar, o que será, né? Como é que o Corinthians vai fazer daqui para frente com essa dificuldade financeira e com um contrato tão complicado para o clube. Depois ele fala de política e intenções, deixa claro que foram só 60 dias, só deu para apagar incêndio, não dá para planejar muita coisa e que ele tem intenção de continuar. É claro que ele tem intenção de continuar. Afinal, ele foi eleito vice-presidente para ser vice-presidente até o final de 2026. Então, na saída do Augusto, ele fica até o fim de 2026. E se tiver eleição indireta, ele vai ser candidato para continuar o trabalho, que eu entendo como ideal. Pô, o Corinthians não sobrevive, cara. A pessoa chegar outro presidente, muda tudo de novo. Os jogadores daqui a pouco vão falar, cara, é possível, mano, sabe? E aí muda as pessoas de novo, para daqui a 1 ano e meio ter outra eleição. Pelo amor de Deus. Nesse ponto, eu tô fechado com a manifestação das torcidas organizadas de que, deixa o Osmar lá até o final de 2026. Sequência do mandato, ele fala sobre isso, mudanças bruscas, aí ele fala de cortar despesas, cortar na carne, é importante. Informação. Com a saída do Alex Santana, do Coronado e de mais um outro, cara, são mais de 2,5 milhões de reais que o Corinthians já diminuiu da folha salarial do elenco. Está cortando uma série de funcionários PJs para tirar mas paga multa, ainda mais essas multas que o Augusto Melo fez aos 45 do segundo tempo. Ele levou a multa de todo mundo, salário alto, dando mais meses de multa para todo mundo. Tem uma série de jogadores na base que tem multa de 1,5 milhão. Pessoas CLT que para mandar embora também tem. Então, assim, para mandar embora, tem que ter muito dinheiro para pagar. Então, assim, o Corinthians precisa cortar na carne, precisa reduzir despesa. Ele está falando muito sobre mudança brusca e corte de despesa, que o Corinthians vai ter que entender essa situação. Isso é um fato, só que não dá para fazer tudo de uma vez, porque não tem dinheiro para pagar tanta rescisão. Essa aqui é a verdade, e isso que ele disse na entrevista de maneira bem resumida. Precisamos de recursos, ele fala sobre isso, sobre o Adriano e demais cargos. Cara, quando ele fala sobre ter pessoas das gestões passadas, ele deixa muito claro, e tem gente que era do Augusto, tem gente que era do Andrés, tem gente que era do Duílio, tá muito claro que o Osmar não tá fechado com ninguém, porque tem gente ali de tudo que já foi gestão, né? Tá uma mescla. São pessoas que ele confia, que ele conhece, e ele entende que tinham que ter ali pessoas que conhecem um pouco do departamento do trabalho. Porque para fazer tudo o que ele quer fazer em 60 dias, não daria para chegar alguém ali novato, aprendendo, entendendo, preciso entender como é que funciona. Não, agora não dá tempo disso. Foi isso que ele quis dizer. É até compreensível. Mas poxa, vai pôr o Nenê do Posto lá? Não tenho nada contra o Nenê do Posto, não conheço o Nenê do Posto, mas eu entendo a torcida falar, por que esse cara? Será que não dava para ser outro? Será que precisava ter? Não deixa o do Alex Brasil lá, deixa o cara lá. Aliás, o técnico do Sub-20, o Orlando, foi demitido hoje. Deixa o cara lá. Sabe, será que precisa compor tudo isso? É complicado. Mas agora, poxa, o Vinícius Manfred foi de outra gestão. Mas ele não é um bom profissional para o marketing? Traz para o marketing, tá lá. Como o Munhoz, trabalhou para o Augusto, tá lá de volta. Como o Nenê do Posto trabalhou para o Andrés, tá lá. Como, quem mais? Não sei.
tá a Raquel, que é a assessora do Conselho Deliberativo, que já trabalhou em outra gestão, mas é uma baita profissional. Enfim, que mais? O Fabinho Soldado está no futebol, nem tem diretor no futebol, então não tem nenhuma mudança nesse sentido. Então, o Rosala, por exemplo, o departamento financeiro tem o Gavioli, que foi do Duílio do Andrés, tem o Rosala, que foi do Augusto. E ambos se dão super bem trabalhando em conjunto no departamento financeiro. Dois caras mega competentes. Então, assim, o Osmar, ele deixa muito claro que ele não está comprometido com ninguém especificamente, que não tem preconceito por ninguém e que vai dar prioridade nesse momento para quem tem experiência nas áreas. É isso, simples assim. Sobre SAF, ele desabafou, né? Desabafou pra caramba ali, deixou claro que o Corinthians nesse momento não precisa de SAF, mas que precisa de ajuda, os caras precisam se reunir, e ele falou uma coisa que eu falo há muito tempo. Cara, não é possível falar para mim que não tem ninguém no Corinthians, tem ninguém no Corinthians que sirva. Cara, gente competente com coisa não falta. O que falta é que essas pessoas tenham espaço e poder. É isso que falta. Porque é o que ele falou, não é possível que não tenha ninguém no Corinthians para pegar e dar um jeito naquilo. Vamos ver se com ele isso muda. É mais uma vez, mais uma tentativa. E que por enquanto não tem que se pensar em SAF. Bom, vamos ver até quando. Mudança no estatuto. Ele diz que ele mesmo já pediu, né, com carta isso para o Romeu, mas repito, a mudança do estatuto está em curso, muito bem adiantado, mas isso só vai ser discutido no Conselho após a Assembleia do dia 9. Está muito claro, isso foi dito categoricamente e expressamente pelo Romeu Thomaz Júnior lá atrás, quando a gente foi trazer a informação. Já foram feitas as audiências públicas, já foram feitas reuniões com todas as chapas, já foram recebidas diversas propostas. Cara, agora é finalizar o texto e discutir termos deste texto para aprovar o texto e, em seguida, votar no estatuto para botar ele em dia. É isso, só que não vai acontecer antes da Assembleia Geral. O caso do impeachment do Augusto foi o que retardou. O que retardou esse estatuto? O caso do impeachment do Augusto. Poxa, por que o Romeu não põe o estatuto? Cara, esquece. No dia 10, a gente pode ir lá cobrar o Romeu Thomaz Júnior. E aí? O que está faltando? Como é que é? Qual é o status? Quanto tempo? Qual é o prazo? Aí sim. Porque isso está muito claro desde lá de trás. Ficar falando de reforma do estatuto antes do dia 9, esquece. É querer jogar para a torcida. Renegociar com o Memphis. A minha pergunta para ele. Aí eu mandei para ele. Porque eu tenho informação. Como eu disse, eu entendo aquela reação dele de não confirmar que pretende avaliar o contrato do Memphis. Normal. Aí eu joguei para ele. O Memphis se reuniu com torcedores organizados, admitiu que pretende ficar, que talvez tope negociar alguma coisa ou outra. Aí ali o Osmar vacilou, porque ele disse que não estava sabendo e que não foi procurado. Se procurarem por ele, poxa, aí legal, percebe? Então o Osmar admitiu que toparia renegociar esse contrato, que gostaria de renegociar esse contrato. Mas ele disse que não foi procurado. Mas aí, poxa, acho que ele se expressou mal. É claro, vai vir o Memphis procurar o Corinthians para renegociar o contrato. Isso é claro que não vai acontecer. É o presidente, é o clube que vai ter que propor essa conversa. Que o Memphis pode falar, não quero nem conversar sobre isso. Mas propor o Corinthians pode. E vai que ele topa. Vai que ele, tá bom, se for para eu receber, melhor assim. E tope mudar isso. Mas é o Corinthians que vai ter que propor. O presidente sabe disso. Se expressou mal dizendo que ia aguardar o Memphis entrar em contato nessa. Derrapou, mas no meu entendimento foi só um deslize, uma força de expressão, um cuidado que ele teve para não querer expor, para não falar o que não devia. Enfim, tomou esse cuidado, admitiu que gostaria de ter essa conversa, mas é claro que essa conversa não vai partir do Memphis, vai ter que partir do Corinthians. Que mais? Notas fiscais, atenção aí. Meu amigo Fábio Lázaro fez uma pergunta sobre notas fiscais que não foram encontradas dentro do Corinthians, que o Corinthians estava tentando alinhar, acertar e fazer os pagamentos. Informação para vocês. Essas notas fiscais, respondidas pelo presidente, não se referem às notas que vazaram lá com o blog do Macedo, sobre compras em Guanazes, do Ilho, ou nota fiscal agora da matéria do GE, não tem nada a ver com isso. O presidente não entendeu a pergunta inicialmente, depois ele entendeu, respondeu, mas não ficou claro nem quem perguntou, nem por quem respondeu, sobre quais notas, sobre
de quais notas eles estavam falando. E aí eu estou trazendo a informação para vocês. O que aconteceu é o seguinte, a gestão Augusto Melo chegou a pagar jogadores, fazer pagamentos de salário e imagem, sem que essas empresas dos jogadores emitissem as notas fiscais para o Corinthians. É isso. Isso é grave, é sério. Eles descobriram e identificaram. E o que eles fizeram? Deram 30 dias para os jogadores e as empresas deles emitirem as notas fiscais dos pagamentos que foram feitos sem nota. E passaram a avisá-los de que, olha, quem não enviar nota não vai receber. E mudou essa dinâmica, está havendo uma organização no departamento financeiro para organizar, para controlar tudo isso, não perder isso de mão e também arrumar o que foi feito na gestão do Augusto quando pagamentos foram feitos sem que notas fossem enviadas. Sobre estas notas que o presidente se referiu naquela resposta. Muita gente entendeu que eram as notas de compras aí, de gastos pessoais dos ex-presidentes e não tem absolutamente nada a ver com isso. Por isso que eu falei que eu ia trazer bastante informação aqui para vocês dentro de tudo que foi dito. Sobre a Nike, ele avisou que, enfim, que não foi fácil, tudo mais, muita negociação. Deixou claro aquilo que a gente informou, de que o risco de rescisão com a Nike pelo contrato anterior foi o que pesou demais para este novo contrato, mas o contrato novo de fato é muito bom. Última pergunta, ele fala que o sistema é presidencialista, que quem decidiu é o presidente, mas que ele tem ouvido muitas pessoas, e aí ele fala aqui sobre pessoas das gestões anteriores. Ele reforça, não adianta. O Osmar não tem preconceito com quem era de antes. Se ele confia, ele vai botar para trabalhar. Ele não quer botar ninguém muito novato lá. Você pode concordar, discordar, dizer aí se você acha que isso está certo ou errado. Mas essa é a postura do presidente. Ele reforçou isso nessa pergunta. Quando ele fala que ele toma a decisão, mas ouve as pessoas, eu vou dar um exemplo aqui da Nike. Contrato da Nike. Primeiro que eu acho legal. Ele gosta de ouvir os especialistas. Isso é legal. Dependendo do que for, ele chama o Leonardo Pantaleão. Dependendo do que ele for, ele chama o Gavioli ou o Rosala. Dependendo do que for, ele chama o Romeu Tuma Júnior. Ele gosta de ouvir os especialistas antes de tomar uma decisão. Acho isso muito legal. Outra coisa, Nike, por exemplo. Ele fala, Rosala, o que você acha? Você prefere Nike ou Adidas e por quê? Aí o Rosala mostra um estudo sobre os riscos, sobre quanto isso pode custar e tudo mais. E, minha opinião é que tem que ser esse. Romeu, e você? Olha, presidente, de acordo com o estatuto, que pode acontecer isso aqui, melhor esse. Pantaleão, você, diretor jurídico. Olha, de acordo com os riscos jurídicos, isso, minha opinião é essa. Fulano, você... E aí ele tomou a decisão dele. Tá, minha decisão vai ser essa. Ele discordou de alguns e concordou com outros. Foi uma decisão dele, mas ouviu todo mundo. E tomou a decisão dele baseado nos especialistas. No que ele ouviu das pessoas técnicas nesse caso, de fato técnicas, ouviu e tomou a decisão. É sobre isso que ele se referiu nessa questão. O sistema é presidencialista, a decisão é dele, a escolha dos profissionais ele explicou, passei aqui para vocês, e ele toma a decisão numa espécie de colegiado, mas essa decisão é dele, ele assume a responsabilidade, mas depois de ouvir e conversar com várias outras pessoas competentes, cada uma dentro da sua área. Isso que eu achei interessante. Bom, gente, da coletiva é isso. Queria só aproveitar, trazer mais detalhes para vocês sobre alguns pontos que a gente apurou lá. Só um segundinho aqui, que eu vou trazer aqui agora. Bom, anotações. Bom, com a saída de Alex Santana, Giovani e Coronado, realmente o Corinthians baixou cerca de 2,5 milhões de reais. Palácios, de fato, o Austin dos Estados Unidos desistiu da contratação no Palácios. Por que será? Será que de novo é um problema médico? Palácios vai voltar ao Corinthians. O Corinthians não pretende contar com o Palácios. Que mais? Eu vou aproveitar também. Aí aqui a última informação de hoje. Eu vou dar mais uma informação, segura aí, e um recado importante, tá? Começando pela informação. Aproveita e se inscreve. Se inscreve e deixa o like aqui no canal, caramba. Olha só. O Dorival Júnior. Fala isso agora? Vamos lá. O Dorival Júnior, ele continua naquela situação. Falei no ao vivo no Gazeta Esportiva de hoje. O Dorival Júnior ganhou uma sobrevida. O entendimento da diretoria do Corinthians é que, olha, precisa dar uma resposta. Essa resposta veio. Houve uma luz no fim do túnel. O time evoluiu, mas ele continua não vencendo. Não venceu o Cruzeiro,
não venceu o Botafogo, mas deu uma resposta. O salário foi colocado em dia. A roupa suja foi lavada com o Memphis. O Yuri voltou de lesão. Pela primeira vez ele vai ter Garro, Memphis e Yuri juntos, depois de 125 dias. Desde o segundo jogo da final do Paulista eles jogavam juntos. Bom, você tem os jogadores agora, estamos arrumando a casa, certo? Precisamos de resultado. Houve uma resposta, seguraram ele, o time foi bem no segundo tempo contra o Botafogo fora de casa. Esses 2 jogos contra o Palmeiras são determinantes para o Dorival Júnior. Ele continua, ele ganhou o voto de confiança, mas ele continua pressionado, muito pressionado. Esse é o ponto. Vai ter que dar uma resposta nos 2 jogos contra o Palmeiras. Isso é fato. Garanto a vocês. O Dorival Júnior segue pressionado no Corinthians e vai ter que dar uma resposta nesses jogos contra o Palmeiras, que a diretoria está ali, dando para ele o voto de confiança, mas no limite. Tá? E agora, um último recado. Nessa terça-feira pela manhã, a Gazeta Esportiva vai trazer uma matéria importante do interesse de todos vocês corintianos, eu tenho certeza, sobre um assunto, um contrato que, muito martelado, desde a época de campanha de Augusto Melo, que envolve também outros ex-presidentes do Corinthians. Tá certo? Vai ser uma matéria que a gente vai tentar trazer o máximo de detalhes possíveis, importante, detalhada, de apuração, que eu acho que vocês vão gostar. Depois vocês me dizem. Tá certo? Agora deixa o like aqui nesse vídeo, comenta o que você achou da entrevista coletiva de Osmar Stabile e fica de olho aqui na Salazar TV, que vai ter muito vídeo bacana para você. Valeu? Se cuidem. Aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.